Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos saber o que ocorre nos corpos de quem recebeu sangue ou órgãos. Atenção! O vídeo é meramente informativo. Este conteúdo foi criado a partir de conhecimentos gerais acerca do assunto. Muito se fala das doações de sangue atualmente, mas você já pensou sobre como fica o corpo de alguém que recebe-o e a importância que ele tem para o corpo de alguém que está precisando? As transfusões de sangue, ou seja, o transporte do sangue do corpo de uma pessoa para o corpo da outra pessoa, ocorrem no intuito de repor a quantidade de sangue de alguém, ocasionando um melhor transporte de oxigênio pelas células sanguíneas dentro daquele corpo, bem como o funcionamento adequado dos órgãos. Já um órgão recebido por alguém tem uma única e exclusiva função de substituir um órgão que, por algum motivo específico, deixou de funcionar corretamente e precisou ser substituído. Porém, como fica o corpo da pessoa que recebeu? Como é o processo de adaptação? Quer saber isso e outras curiosidades? Veja o vídeo até o final e, se estiver gostando, clique no like e compartilhe também. O processo de transfusão. A retirada do sangue de um doador é bem simples e mecanizada, com aparelhos que auxiliam em boa parte do processo. E na introdução do sangue em alguém, os aparelhos também são importantes para auxiliar, pois existem riscos que devem ser administrados pelos profissionais no momento de inserirem esse sangue no recebedor, como do tipo sanguíneo, por exemplo. Deixando claro aqui que, em ambos os casos, existem riscos, tanto na doação quanto no recebimento do sangue, mas na doação os riscos são menores e mais administráveis, uma vez que o doador tenha boa saúde e atenda aos requisitos mínimos exigidos, além de estar fazendo o processo com profissionais capacitados. Porém, quem recebe o sangue geralmente está em situação de vulnerabilidade ou até mesmo em grande risco de vida. Portanto, o risco de problemas nesse caso aumenta muito, pois a pressão pode estar em queda e, para inserir o sangue, é preciso adequar a velocidade, também para não causar choque térmico a depender do caso, entre outras variáveis. Mas para exemplificar, uma pessoa que perde muito sangue acaba ficando com a temperatura corporal baixa, pouca circulação de oxigênio no corpo, podendo entrar em estado de coma, entre outros. Portanto, em uma situação em que o sangue foi inserido com sucesso naquele paciente, a pessoa tenderá a recuperar gradativamente a circulação de oxigênio e temperatura mais próximas do normal, além de contar com o melhor funcionamento dos órgãos decorrente do sangue que voltou a circular melhor. Frisando que podem existir outros agravantes para o quadro de saúde de um paciente. Esse aqui é só um exemplo dos efeitos intrínsecos do recebimento do sangue. O recebimento de órgãos. Implantar órgãos requerem atenção e grande capacidade de trabalho manual, realizado por equipe médica devidamente especializada. Tais situações ocorrem pois, além das variáveis de temperatura corporal, oxigenação, circulação sanguínea, é necessário que todos os dutos e veias de um órgão sejam corretamente ligados ao corpo recebedor, sem se esquecer de que o órgão precisa ser compatível com aquele corpo, informação essa que os profissionais extraem do tipo sanguíneo das pessoas. Após todo o trabalho realizado, o corpo da pessoa geralmente fica com um trauma físico muito grande, pois uma cirurgia desse porte normalmente abala muito o corpo do paciente recebedor. Com isso, vamos usar o exemplo de uma cirurgia de transplante bem-sucedida. Na recuperação, o paciente terá os primeiros sinais de aceitação ou rejeição daquele órgão. Porém, ainda que o corpo dessa pessoa venha a aceitar o órgão recebido, na maioria dos casos, ela terá que tomar imunossupressores, ou seja, remédios que inibem o sistema imunológico, provavelmente pelo resto da vida, pois o corpo pode entender que aquele órgão é um invasor e começar a atacá-lo. Portanto, deve-se tomar precaução com a saúde, mesmo após ter tido um órgão recebido, e seguir sempre as recomendações médicas. Curiosidades. Para realizar a doação de sangue, o doador deve evitar ingerir alimentos gordurosos algumas horas antes de realizá-la, a fim de evitar que ele seja descartado.
Isto ocorre pois um alto índice de gordura no sangue pode atrapalhar a circulação de oxigênio, bem como pode prejudicar a melhora de alguém que esteja em estado de extrema necessidade. Além disso, quem tem anemia ou doenças sanguíneas como hepatite também são fatores que impedem a doação de sangue. Para mais informações, procure um posto de saúde. No Brasil, comemora-se no dia 27 de setembro o Dia Nacional da Doação de Sangue e em 25 de novembro o Dia Nacional do Doador de Órgãos. O que achou das informações? Tem alguma outra sobre este assunto? Comente neste vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima!